Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Perinardi, eu sou procurador da República e aprovado no concurso de 2008, já passei por várias áreas do Ministério Público Federal e atualmente encontro lotado na Procuradoria aqui no município de Campinas, interior de São Paulo, atuando na área criminal. E hoje, pessoal, eu vou tratar com vocês, nosso bate-papo vai ser a respeito da banca da FGV, Fundação Carlos Chagas. E por que a gente vai tratar dessa banca? Pessoal, nós vamos tratar hoje desse nosso bate-papo sobre essa banca, justamente por ela ser considerada uma das bancas mais difíceis aí de elaborar os concursos, em um dos concursos do Brasil afora. Também elas trazem, além de ser difícil, por quê? Porque as questões geralmente são questões longas que visam justamente confundir o candidato, né? E o objetivo nosso desse bate-papo é justamente conversar a respeito dessa banca e trazer aí as dicas para que vocês possam ter sucesso sendo aprovado. Então, pessoal, o que nós vamos ver, hoje nessa nosso bate-papo? Em primeiro lugar, pessoal, nós vamos falar sobre o quê? O que exatamente faz uma banca organizadora de concurso? Tá? Em segundo lugar, quais são os concursos que geralmente a FGV ela faz? Tá? Em terceiro lugar, qual o estilo de prova da FGV? A gente comentou aí que ela é considerada pelo senso comum uma prova de dificuldade alta, nível de dificuldade alta. Então, qual que é o estilo? O que leva a ser considerada uma prova difícil? E por fim, obviamente, as dicas aí que nós vamos trazer para vocês para superar essa dificuldade e obter aí a tão sonhada aprovação. Então, pessoal, eu convido a todos que estão assistindo o vídeo, que obviamente gostarem aí das nossas dicas, que deixem aí o like ao final se inscrevam no canal e compartilhem justamente o conteúdo aí para os seus amigos e colegas que também estão nessa batalha diária aí dos estudos, seja ele para qual fase, para qual concurso for, Então, pessoal, vamos lá. Como eu falei para vocês, em primeiro lugar, nós vamos abordar a questão do que é, o que faz uma banca, qual é o papel da banca examinadora nos concursos, Então, pessoal, vamos lá. As bancas examinadoras nada mais são, elas são responsáveis por quê? Pela elaboração, pela divulgação e pela organização de determinado concurso público. Tá? Então, a elaboração das provas, divulgação, editais e a organização, locais de produção de realização das provas, os fiscais que serão contratados, enfim, toda essa logística envolvendo a prova compete aí à banca organizadora. Essas bancas organizadoras, geralmente, elas possuem professores próprios, responsáveis pela elaboração das áreas, não só em direito, tá, pessoal? Nós sabemos aí que existem inúmeros concursos do Brasil afora, então existem são inúmeros os professores, as áreas que esses professores atuam, e também algumas delas possuem aí professores contratados especificamente para a produção de determinadas provas. Nós sabemos também que há determinadas provas que não são realizadas com muita periodicidade, então, por isso mesmo, há um contrato, vamos dizer assim, com prazo determinado para esses professores. E além de tudo isso, então, além da elaboração, divulgação e organização da prova, os recursos de questões também são analisados e julgados pelas bancas, E quem que julga isso? Geralmente são exatamente esses professores, os responsáveis pela elaboração da prova, e também pode haver aí alguns colaboradores que ingressam aí nessa fase. Também é importante, a gente sabe que muitas e muitas pessoas são aprovadas aí num recurso, e a mudança de uma questão pode determinar se você está dentro ou se você está fora da próxima fase ou até mesmo do próprio concurso, correto? Então, pessoal, dito isso, vamos lá especificamente à Fundação Carlos Chagas. Quais são as provas que geralmente a FGV é conhecida por fazer? Bom,
São inúmeros concursos, como eu falei. São concursos de tribunais, Ministério Público, Procuradoria Estadual, alguns concursos relacionados ao Exército. Tá? Então, são os mais variados concursos. E, atualmente, a FGV é responsável para aqueles que estão aí na área do direito, uma das mais importantes provas que existe, que é justamente o exame da OAB. Seja você interessado em exercer a advocacia, ou seja você interessado em exercer outra função jurídica, praticamente todos aqueles que saem do curso de Direito prestam, pelo menos, a prova da OAB. Então, por isso, da nossa papo aqui, bate-papo, justamente por ela ser a responsável pela confecção, elaboração, divulgação de tão importante prova. E qual é o nível de dificuldade das provas? Bom, pessoal, como a gente falou, além do senso crítico, as provas elaboradas pela FGV, e quem já prestou o concurso da FGV sabe, são provas realmente de um nível de dificuldade alto, né? Alto, ou seja, ele é acima da média geral, correto? Mas aí vocês podem perguntar, poxa, professor, mas então isso já pode servir de um desestímulo, isso eu vou conseguir passar? Pessoal, eu acho que a primeira providência que vocês devem observar é o seguinte: o concurso, seu nível, ele é alto tanto para você quanto para todos aqueles que prestam, né? Então, não interessa que o nível seja alto ou seja baixo. O importante é você estar justamente preparado para essa prova, né? Seja no conteúdo, seja na forma, que é o nosso objetivo hoje, né? A forma de realizar a prova. Então, estando preparado, o nível da prova ele tende a diminuir. Não que se torne fácil, mas tende a diminuir e aumenta consideravelmente aí as chances de você ser aprovado. E, então vamos falar especificamente da prova. Qual que é o estilo da prova da Fundação Carlos Chagas? Tá? Primeiro ponto importante, pessoal, são questões de múltipla escolha. Tá? Não são aquelas questões de certo ou errado, como alguns outros concursos. São concursos do quê? Geralmente 5 alternativas. A e o enunciado, e são 5 alternativas para você analisar, para analisar se elas são corretas ou não. Outro ponto importante que traga essa noção de dificuldade da prova elaborada pela Fundação Carlos Chagas é justamente que os enunciados, em regra, são enunciados longos, tá? São enunciados que demandam uma interpretação de texto, né? E a gente sabe, pessoal, enunciado longo, quais são as dificuldades? Em primeiro lugar, é justamente você evitar se perder na leitura, correto? Às vezes a questão é muito longa, às vezes o candidato está cansado, enfim, começa a pensar em outra coisa, e acaba se perdendo no meio da leitura, e isso traz aí, pode invariavelmente implicar no erro da questão. Outro ponto também, pessoal, que enunciado longo, por vezes, demanda interpretação de texto, isso é uma característica da FGV. Então, demandando uma interpretação de texto, é importante estar atento do início ao fim da leitura do enunciado. Tanto que eu recomendo o seguinte: leiam com calma, inclusive grifando se for preciso. Tá? Se você sentir uma dificuldade exacerbada em determinado enunciado, grife alguns pontos chaves dele, para você não se perder, marque alguns pontos. E, se for necessário também, leia mais de uma vez, não tenha medo, não vai dar tempo. Óbvio, você tem que saber dosar muito o seu tempo, mas também não adianta ler rápido e errar a questão. Eu prefiro que você faça 90% da prova, 95% da prova bem feito, com calma, do que 100% correndo, correto? Que aí a chance é muito maior de erro. E o terceiro ponto existe alguma peculiaridade nas questões da FGV, especificamente no exame da ordem? Existe sim, pessoal. A Fundação Carlos Chagas, no exame da ordem, na Ordem dos Advogados do Brasil, costuma cobrar letra de lei, texto de lei, a famosa lei seca. Tá? Ela, apesar dos enunciados serem mais longos, em regra, a resposta está justamente no texto de lei. Tá? Então, essa é uma especificidade. Óbvio que são quebrados também entendimentos jurisprudenciais, doutrinários, mas a maior parte das provas
são dedicados a letra, a famosa letra de lei. Bom, então visto isso, dando esse en passant, esse passeio aí por toda a prova, por suas peculiaridades, né, o que deve ser feito, nós vamos aqui ingressar no meu entendimento, eu acredito que nem de vocês, no ponto mais importante aí do nosso bate-papo, que é justamente as dicas para a prova da OAB, especialmente para a prova da Fundação Carlos Chagas, e especialmente para a prova da OAB. Então, pessoal, como nós falamos, uma vez cobrando com mais frequência letra de lei, é óbvio que a primeira dica é estude muito letra de lei, correto? Ah, professor, mas como que eu posso estudar a letra de lei? Pessoal, vocês podem estudar a letra de lei da forma que vocês queiram, lendo junto com doutrina, lendo junto com jurisprudência, lendo uma parte separada, lendo artigos. Mas o que eu recomendo é o seguinte: tenham sempre, obviamente, uma organização, né? Evitem ler, às vezes, deixar capítulos, ler artigos diversos de determinados. Tentem sempre ter uma organização. Então, eu vou ler um título, leiam todo o título, ou se o título for muito longo, reparta, tenha essa organização, correto? Então, vou ler o título das pessoas do Código Civil. Leia com calma, correto? Como é um tema longo, se você não tiver tempo, leia, pare, continue no dia seguinte, mas tenha sempre essa organização. Evite, por exemplo, li todo o capítulo de pessoas e aí eu vou começar a ler bem, me falta um tempo, eu vou ler um artigo. Não, tente sempre ter blocos grandes, tá, de estudos de determinados temas correlacionados. Outro ponto, sempre tente identificar as palavras-chave, correto? O que seriam as palavras-chave? É justamente, pessoal, aquele ponto que vocês percebam, justamente fazendo questões, provas, que o examinador pode trocar justamente para confundir o candidato. A gente sabe que uma redação de 3, 4 linhas de determinado artigo, 4, 5 palavras, elas são chaves ali, que são muito usadas. Então, às vezes, indevidamente, o examinador coloca devidamente, listo, o examinador coloca listo, correto? Então, isso é importante. A pessoa jurídica trocou por física. São pontos que você percebe, às vezes, similaridades entre determinados conceitos que você sabe que o examinador pode, ou exceções, né, que a gente sabe que o examinador pode utilizar. Esses pontos são os pontos aí que eu recomendo você grifá-los, né, ou anotar, justamente para identificar numa leitura, já ter o destaque e já ficar memorizado aí para na hora da prova não haver a confusão que o examinador quer levá-lo a incorrer para justamente ver se você sabe ou não esse determinado ponto, tá? Outra dica que a gente sempre dá, mas isso é uma dica geral, mas é importante falar dela, que é justamente, pessoal, resolver as provas anteriores, tá? Embora a prova da FGV ela seja conhecida como uma banca que mude o padrão, correto? E isso também traz a dificuldade. Então, o concurso do TJ de determinado estado é diferente o padrão de questões é diferente do concurso de Ministério Público de outro estado, que é diferente do concurso da Defensoria de outro estado. Então, essa mudança de padrão é uma mudança que é constante, ela é adotada pela FGV e justamente torna aí a prova mais difícil. Mas é importante destacar que, embora isso ocorra dentro do mesmo concurso, então, por exemplo, dentro das provas da OAB, geralmente o padrão se mantém, correto? Então, por isso, pessoal, é importante justamente a realização das provas anteriores, justamente para se adaptar a esse estilo. Então, são textos longos, se é letra de lei ou não é, como a gente falou na prova da OAB, para justamente para identificar, como eu falei para vocês, essa questão de palavras-chave, né, se o examinador ele costuma modificar determinadas palavras, ou se ele costuma utilizar conceitos, enfim, o que o examinador gosta de fazer justamente nas questões que nas alternativas que estão incorretas, o que ele faz para confundir o candidato, né? O que você tem que saber
para justamente acertar aí e ir bem nas provas. Tá? Então, esses são os pontos que devem. E, obviamente, né, a realização de provas anteriores é um treino, né, correto, para você ter essa noção de como que você está. Às vezes, se você só estudando, você tem uma percepção de que você está aprendendo, na hora de você colocar em prática, você vê que não é assim, ou você vê que realmente você está aprendendo, ou outra matéria não. Né? Às vezes a gente tem a falsa percepção de que a gente não está entendendo a matéria na hora de realizar a questão, essa matéria, você acaba indo bem. Então, justamente para ter e para ver se há um avanço. Né? Então, quanto mais prova vocês fizerem, mais vocês vão poder analisar se você está avançando, se você está sabendo, se porventura você foi mal só em uma prova, se você foi bem só em uma prova, se em determinada matéria você está indo bem na matéria como um todo, se você está indo mal como um todo, ou se você é só parte de determinada matéria que você não está entendendo. Então, vamos supor, de direito administrativo, eu estou indo mal de direito administrativo, ou, por exemplo, no tema de licitações de contratos, que eu preciso melhorar, que eu estou indo mal. Correto? Então, isso é importante, a realização dessas provas anteriores. Tá? Então, eu sempre falo, sentem e façam. Na própria página da FGV, você encontra aí os concursos, né? Pessoal, textos longos, como eu falei, também é uma característica das bancas da OAB. E ela exige, esses textos longos exigem, né, invariavelmente, um grau de concentração mais elevado. Então, como eu já falei, mas é uma dica que eu vou repetir aqui por ser importante, leia com calma o texto e mais de uma vez, se for possível. Né? Inclusive, pode até, pessoal, utilizar alguns recursos, como destaque de palavras, seja grifando, seja pulsando seta, das principais partes do texto, justamente para você não perder essa questão. E o treinamento, pessoal, né, com a realização, ele justamente também garantirá que você estará preparado mental e fisicamente para o concurso. Né? Porque ficar ali sentado 4 horas, pensando em cima daquilo, ele exige, além de um esforço mental, ele exige um esforço físico. Né? Às vezes a pessoa pode ter um pouco de dor na coluna, né? Pode estar numa posição. Então, por isso que eu falo que é importante a realização, novamente, de provas anteriores. Então, você tem que estar preparado para aguentar essa maratona de 4, 5 horas, resolvendo ali alguns poucos espaços de descanso aí para a sua mente. Tá? Outro ponto também, pessoal, que torna a prova da OAB, da FGV, uma prova difícil, é que as questões tendem a abarcar praticamente todo o edital. Né? Então, por isso, às vezes, você vê alguns concursos que você percebe que são cobrados determinados assuntos dentro daquele edital. A banca da UFGB geralmente não costuma proceder assim. Ela tem realmente uma amplitude grande sobre todo o edital. Entretanto, pessoal, algumas matérias no campo da OAB, no exame da OAB, são mais importantes. Né? Por quê? Porque elas têm um peso maior, elas são cobradas. Então, e isso não só na OAB. Tá? Qualquer concurso que você for prestar, seja a banca FGV ou não, né, seja outra banca, mas no caso específico da FGV, você tem que se dedicar com maior tempo, né, com maior dedicação, às matérias que têm maior grau de incidência. Então, por exemplo, estou prestando concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E eu vejo lá que na primeira fase serão 20 questões de civil e 5 de consumidor. Óbvio, pessoal, que vocês não vão se dedicar ao mesmo tempo que civil, que consumidor. Né? Isso tem uma lógica, você tem que se dedicar mais às matérias. E voltando aqui ao nosso exame da OAB, 7 matérias, pessoal, apresentam aí um número maior de questões. Então, o que seriam elas? Ética profissional, direito civil, processo civil, direito constitucional, administrativo, penal e processo penal. E por que elas são importantes, pessoal? Porque elas constituem 47 perguntas. Né? 47 questões, pessoal, é o suficiente com folga para você ser aprovado. Por quê? Porque ela representa justamente 58% da prova. Tá? Então, por isso, se vocês tiverem que se dedicar, tiverem pouco tempo, dediquem um tempo maior, né, a essas matérias. Tá? Então, é importante aí vocês terem essa noção.
tá? E, obviamente, dentro desse mesmo contexto, né, é importante você ter um conhecimento sobre todo o edital, né? Ah, poxa, professor, eu gosto, vamos lá, na administrativo de novo, eu gosto bastante de licitação e contratos. Ótimo, mas você precisa estudar atos, precisa estudar responsabilidade civil, precisa estudar serviços públicos, agentes públicos, você precisa saber toda a matéria. Ah, eu odeio empresarial. Tudo bem, cada um tem sua preferência. Não interessa, empresarial não é cobrado na prova da OAB? É. Então, vocês precisam estudar, mesmo que não seja, como eu falei, uma dedicação tão grande às matérias mais importantes, mas é bom você ter esse conhecimento aí. Mas, sobre todo o edital, olhar o edital, ver a amplitude dele, pelo menos ter a noção sobre aquilo para evitar que, eventualmente, uma questão caia aí, você não faça a menor questão e você perca, eventualmente, um ponto que uma simples leitura da letra de lei já seria suficiente para você aceitar, e esse ponto, obviamente, às vezes pode, como eu falei, ser aí o responsável pela sua aprovação para a próxima fase e até mesmo a aprovação no concurso, tá, pessoal? Então, meus amigos, esses eram os pontos que eu queria tratar a respeito dessa prova as provas organizadas pela OAB, especialmente aí a prova pela FGV, desculpa, especialmente a prova da OAB. Espero que todos tenham gostado do vídeo, deixem lá seu like, tá? Precisando, tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato. O Sérgio disponibiliza possui uma equipe grande para ajudá-los, uma equipe excelente, os professores aí também estão a todas as disposições. Quem não conhece aí, dê uma passadinha no site, olhem os cursos e, como eu disse, estamos aqui ao total disposição. Boa sorte a todos, um abraço e até o próximo vídeo.